A paz de Jeová, a paz de Jesus Cristo, a paz do Espírito Santo esteja somente com vocês, seus inscritos nestes dois canais, Simão da Assunção de Simão e Pastor Simão, Igreja Pentecostal, Ministério Chama de Fogo, Fé. Iremos começar este culto nesta noite 9/8/2025, 9/8/2025, na sede da Igreja Pentecostal, Ministério Chama de Fogo, Fé. Na sede da Igreja Pentecostal, Ministério Chama de Fogo, Fé de Verdade que fica na rua Armindo Pereira, número 340, bairro São Pedro, cidade de Ponte Nova, Minas Gerais, nação Brasil. Vamos começar o culto aqui em Jeremias capítulo 7, nesta noite. Promessas e ameaça proferida à porta do templo. A palavra que foi dita a Jeremias pelo Senhor, dizendo: põe-te à porta da casa do Senhor, hoje é sábado, e proclama ali esta palavra e diz: ouve a palavra do Senhor, todos Judá, os que entrais por esta porta para adorar ao Senhor. Assim diz o Senhor, Jeová dos exércitos, o Jeová de Israel: melhorai os vossos caminhos e as vossas obras, e vos farei habitar neste lugar. Não vos fieis em palavras falsas, dizendo: templo do Senhor, templo do Senhor, templo do Senhor é este. Mas se devera melhorar os vossos caminhos, as vossas obras, se deverá fizer juízo entre um homem e entre o seu companheiro. Se não oprimide o estrangeiro, o órfão e a viúva, nem derramar de sangue inocente neste lugar, nem andar após outros deuses para vosso próprio mal. Eu vos farei habitar neste lugar, na terra que dei a vossos pais, de século em século. Eis que vós confiais em palavras falsas que para nada são proveitosas. Furtareis vós e matareis, e cometereis adultério, e jurareis falsamente, queimareis incenso a Baal e andareis após outros deuses que não conheceste. E tal vireis, e vos poreis diante de mim, nesta casa que se chama pelo meu nome, e direis: somos livres, podemos fazer todas essas abominações. É, pois, esta casa que se chama pelo meu nome uma caverna de salteadores aos vossos olhos. Eis que eu mesmo vi isto, diz o Senhor. Mas ide agora ao meu lugar, que estava em Siló, onde ao princípio fiz habitar o meu nome, e vejo que lhe fiz por causa da maldade do meu povo Israel. Agora, pois, porquanto fazeis todas estas obras, diz o Senhor, e eu vos falei, madrugando e falando e não viste, chamei-vos e não respondeste. Farei também a esta casa que se chama pelo meu nome, na qual confiais a este lugar, que vos dei a vós e a vossos pais, como fiz a Siló. E vos arrojarei da minha presença, como arrojei a todos os vossos irmãos, a toda a geração de Efraim. Tu, pois, não ore por este povo, nem levante por ele clamor, oração, nem me importunes, porque eu não te ouvirei. Não vês tu o que anda fazendo na cidade de Judá e nas ruas de Jerusalém? Os filhos apanham a lenha, e os pais acendem o fogo, e as mulheres amassam a farinha para fazerem bolos à rainha dos céus. E oferecem libações a outros deuses para me provocar a ira. Acaso é a mim que eles provocaram a ira, diz o Senhor Jeová, e não antes a si mesmos, para a confusão dos seus rostos? Portanto, assim diz o Senhor Jeová. Está vendo o nome dele é Jeová? Confirmando mais uma vez que o nome dele é Jeová.
falando aqui no versículo 20. Jeremias capítulo 7, versículo 20, falando assim, ó. Portanto, assim diz o Senhor Jeová: eis que a minha ira e o meu furor se derramarão sobre este lugar, sobre os homens, sobre os animais, e sobre as árvores do campo, e sobre os frutos da terra, e acender-se-á e não se apagará. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Jeová de Israel: ajuntai vossos holocaustos a vosso sacrifício, e comei carne. Porque nunca falei a vossos pais, no dia em que vos tirei da terra do Egito, nem lhes ordenei coisa alguma acerca de holocausto, o sacrifício. Mas isto lhe ordenei, dizendo: dai ouvido à minha voz, e eu serei vosso Jeová, e vós sereis o meu povo, e andai em todo caminho que eu vos mandar, para que vos vá bem. Prestou atenção no versículo 23? Assiste bem com teus olhos, se liga com teus ouvidos, se liga com teus cérebros. Presta bem atenção aqui no versículo 23, Jeremias capítulo 7, e versículo 23. Mas isto lhe ordenei, dizendo: dai ouvido à minha voz, e eu serei o vosso Jeová. Presta atenção, dá ouvido à minha voz, e eu serei o vosso Jeová. Presta atenção, continuando. E vós sereis o meu povo, e andai em todo o caminho que eu vos mandar, para que vos vá bem. Viu? Quando obedece a Jeová, quando obedece a palavra da lei que eu estou segurando aqui nas minhas mãos, e pregando, ensinando para vocês, quando obedece essa lei, que isso aqui não é Bíblia, é lei, quando obedece essa lei, a palavra, o mandamento, as coisas começam a ir bem para vocês mesmos. Entendeu? As coisas começam a ir bem, mas quando vocês não ouvem Jeová, não ouvem a lei, não ouvem a palavra, não praticam a palavra, não ouvem os dízimos e ofertas, as coisas dão errado para vocês do outro lado, igual já deu errado aí para muitos. Mas para aqueles que estão confiando aqui, para aqueles que obedecem a palavra, que são dizimistas, ofertantes, que aprendem com a lei, aprendem com a palavra, aprendem a ouvir a palavra direito, né? Esses aí são salvos e abençoados. Igual fala aqui, ó. Mas isso lhe ordenei, dizendo: dai ouvido à minha voz, e eu serei vós Jeová, e vós sereis o meu povo, e andai em todo o caminho que eu vos mandar, para que vos vá bem. Continuando. Mas não ouviram, nem inclinaram os seus ouvidos, mas andaram nos seus próprios conselhos, no propósito do seu coração malvado, e andaram para trás e não para diante. Prestou atenção no versículo 24? Mas não ouviram, nem inclinaram os seus ouvidos, mas andaram nos seus próprios conselhos, no propósito do seu coração malvado, e andaram para trás e não para diante. É isso que está acontecendo com vocês também. Enquanto não mudar de vida, enquanto não mudar o coração por dentro, não tem jeito de Jeová trabalhar na sua vida, não tem jeito de Jeová fazer nada por vocês, não. Vamos lá. 25, continuando o versículo 25 de Jeremias capítulo 7, versículo 25. Desde o dia em que vossos pais saíram da terra do Egito, até hoje enviei-vos todos os meus servos, os profetas, todos os dias, madrugando e enviando-os. Mas não me deram ouvido, nem inclinaram seus ouvidos, mas endureceram a sua cerviz e fizeram pior do que seus pais. Dir-lhe-ás, pois, todas essas palavras, mas não te darão ouvido. Chamá-lo-ás, mas não te responderão. E lhes dirá: uma gente é esta, que não dá ouvido à voz do Senhor seu Jeová, e não aceita a correção. Já pereceu a verdade, e se arrancou da sua boca. Corta o cabelo da tua cabeça, e lança fora, e levanta o teu pranto sobre as alturas, porque já o Senhor rejeitou e desamparou a geração do seu furor. Porque os filhos de Judá fizeram o que parece mal aos meus olhos, diz o Senhor Jeová. Puseram as suas abominações na casa que se chama pelo meu nome, para a contaminar. Está vendo? A casa é a igreja, está vendo? Por isso que o pastor Simão Santo prega dentro da igreja, cultua dentro da igreja, ora dentro da igreja, consagra dentro da igreja, dizime e oferta dentro da igreja, e prega a palavra para todos vocês dentro da igreja. Aleluia! Então, por isso que Jeová abençoa sempre este tempo e continuará abençoando, porque aqui sempre obedece é a voz dele. Vamos lá. Continuando. E edificar os altos de Tofone,
está no vale do filho de Ilnó, para queimar no fogo a seus filhos e a suas filhas, o que nunca ordenei nem me subiu ao coração. Portanto, eis que vem dia, diz o Senhor Jeová, em que nunca se chamará mais Tofete, nem vale do filho de Nó, mas o vale da matança enterrarão em Tofote, por não haver mais lugar. E os cadáveres deste povo servirão de pasto às aves dos céus e aos animais da terra, e ninguém os espantará. E farei cessar na cidade de Judá e nas ruas de Jerusalém a voz de folguedo, a voz de alegria, a voz de esposa e a voz de esposa, porque a terra se tornará em desolação. Ele me candiri halama, handere me halama, hande clandalaba, hande clandere, lama sole me calama, andala, hande clandalama, hande clandalaba, ama sole me clandere. Aleluia. Até me alegro, meus irmãos, porque Jeová, sabe por que eu me alegro? Porque Jeová só trabalha para quem é fiel a Ele. Igual eu que sou fiel a Jeová. Jeová só está trabalhando. Jeová só está abençoando, Jeová só está agindo, só está derramando unção, só está derramando poder, só está derramando milagre. E quem está crendo junto comigo do outro lado aí, está vendo o milagre acontecer, está vendo a bênção acontecer, está vendo as portas se abrir. Aqueles que estão crendo junto com o pastor Simão, daqueles que estão aprendendo com a palavra, com a sede da igreja, né? Com a sede dessa igreja, né? Que é a sede da Igreja Pentecostal, Ministério Chama de Fogo, Fé de Verdade, que tem que ficar na rua Armílio Pereira, número 340, bairro São Pedro, cidade de Portinol, Minas Gerais, nação Brasil. Então nós aprendemos em Jeremias promessas e ameaças proferidas à porta do templo. Está vendo? Templo, igreja já existia, meus irmãos. Igreja existia há milhares de anos, né? Aleluia. Desde que Jeová criou o Jardim do Éden, ali também já era igreja, né? Quando Jeová falou para Adão e Eva, não comerá desse fruto, ali já era uma igreja. Por que era uma igreja? Porque tinha que obedecer a voz e adorar, né? Eles eram livres para comer qualquer árvore boa, só da árvore do mal, não. Eles eram livres para comer qualquer fruto bom, qualquer carne boa, e exaltar e glorificar, exaltar o Senhor, né? Tem gente que pensa que Adão e Eva comeram só fruto quando eles eram eternos, Tem gente que pensa que eles comiam só fruto. Não, eles comiam carne também. Comiam carne, peixe, comiam outras carnes lá, né? Variado, que hoje não existe essas carnes por causa de muitos anos passaram, mas eles comiam carne. Aleluia. Então, comia fruto, comia carne, comia verdura também, que já existia verdura também, né? Aleluia. Se alimentavam de tudo. Lá do Jardim do Éden, alimentava de tudo, de mel, outros doces, né, que tinha a árvore que era doce, né, a própria árvore era doce, né, a própria árvore, não tinha fruto não, a árvore já era doce, a própria árvore tirava a folha lá e comia aquela folha, tirava um pedaço da árvore, a árvore era doce e era gostoso, né, existia essa árvore, e essa árvore continua existindo, né, porque lá o Jardim do Éden, o Senhor, né, sempre guardou, né, aleluia. Então são coisas boas que o Senhor deixou para o homem e a mulher. O homem e a mulher perdeu por causa de quê? Desobediência à palavra. Perdeu tudo, sabe por quê? Não ouviu, não teve ouvido para ouvir o que Jeová disse primeiro. Obedece a minha voz, não comerá do fruto, obedece a minha voz. É a mesma coisa aqui em Jeremias capítulo 7. Obedece a minha voz, obedece a minha voz. Abre os seus ouvidos, limpa seus ouvidos, limpa seus olhos, limpa a mente. E ouve enquanto há tempo para eu salvar vocês do lago de fogo e do inferno. É assim que Jeová estava avisando para esse povo aqui também. Em Jeremias capítulo 7. Promessa e ameaça proferida à porta do templo, está vendo? Então, esse templo aqui foi levantado para abençoar as suas vidas. Este templo aqui foi levantado para salvar vocês, mostrar a verdade para vocês aqui. Aleluia. Agora nós vamos agradecer, porque nós temos que ir para também madrugada, né? E amanhã também, né? Madrugada tem mais, e amanhã também tem mais, de segunda a domingo, todos os dias, 7 horas da noite. Pastor Simão Santos está aqui, cultuando, ensinando a palavra do Senhor Jeová, de Jesus, do Espírito Santo, para todos vocês aqui. Aleluia.
Nós aprendeu foi aqui, ó. Nós aprendeu foi aqui. Tá vendo aqui que nós aprendeu? Jeremias capítulo 7. Aqui, ó. Jeremias capítulo 7. Nós aprendeu foi aqui, ó. Tá vendo? Vamos agradecer porque não pode parar. Nós já orei, né? Já orei também. Já orei, né, André? Ainda bem que eu tô ligado, né? Quando eu ia orar mais, porque eu tô ligado, né? É isso aí, meus irmãos. Agora eu vou encerrar aí. Aleluia. E amanhã estou aqui adorando o Senhor dentro desse templo aqui. Aleluia. E glória. A alegria do Senhor está presente aqui.